Saudações, caros amigos e amigas. Bem-vindos ao Lean na Prática Podcast. Esse é o episódio de número 4, no qual teremos a satisfação de responder as primeiras perguntas e comentários dos ouvintes. Gostaria de expressar minha gratidão, pois é o seu interesse no pensamento Lean que me dá muita alegria e energia de continuar tocando esse projeto educacional totalmente voluntário. No episódio de hoje, vamos trazer alguns conceitos básicos do Lean de acordo com as perguntas dos ouvintes. Dessa vez, os ouvintes participaram enviando mensagens escritas. Seria muito legal se essas mensagens também chegassem por áudio através do WhatsApp, assim como a minha filha Marina sugeriu lá no episódio E-mail Papai. Se você ainda não escutou esse episódio, vá lá conferir, ele é bem curtinho e engraçado. A Marina está muito motivada, não somente com o Lean, mas também com esse projeto educacional aqui. Hoje eu tenho uma surpresa, pois eu estou muito bem acompanhado. Hoje minha esposa Janaína está aqui comigo para representar os ouvintes e também contribuir com o conteúdo. Quem conhece a Janaína sabe que ela é uma pessoa incrível e tem um currículo excelente. Ela é engenheira química formada pela Unicamp, com pós-graduação em gestão industrial pela USP e mestrado em Operations and Supply Chain pela Universidade de Liverpool, no Reino Unido. Ela tem vasta experiência em operações e engenharia e trabalhou também na Organização para a Proibição de Armas Químicas. Oi, Jana, boa noite. Seja bem-vinda ao podcast e obrigado por querer gravar esse episódio aqui comigo. Pode falar um oi aqui para os ouvintes e dizer como é que você está se sentindo em participar do podcast pela primeira vez? Olá a todos, muito obrigado pelo convite e para mim é um prazer estar aqui e trazer aí a participação dos ouvintes. Para quem já conhece o Lean, não vá embora ainda, pois mesmo já conhecendo o conteúdo, ao escutar alguns dos fundamentos do Lean que falaremos nesse episódio, pode ser que haja algum insight novo, alguma ideia nova que você não havia tido antes. Portanto, fique aqui conosco! Antes de lermos as perguntas dos ouvintes, vamos apresentar de uma forma simples e resumida uma atividade fundamental do pensamento Lean: a incessante identificação e eliminação de desperdícios em um processo de fabricação de um produto ou na realização de um serviço. Mas o que é desperdício? Desperdício é tudo aquilo que consome recursos em um processo, mas não adiciona valor ao produto ou serviço. Já as atividades feitas para transformar o produto ou serviço de modo a satisfazer aos requisitos de qualidade e atendimento do cliente são as atividades que adicionam valor. Ou seja, é um processo de transformação para atender o cliente. É muito comum se referir aos 8 desperdícios do Lean que utiliza a sigla downtime em inglês, que pode ser traduzido de forma não literal para tempo desperdiçado. A Jana vai fazer a introdução dos 8 desperdícios usando o acrônimo downtime. Aviso que vocês podem ter a impressão que estamos falando de um ambiente industrial. Porém, hoje em dia, já desenvolvemos a visão dos 8 desperdícios para quaisquer atividades humanas. Os exemplos que daremos em seguida serão de situações do dia a dia, totalmente fora do ambiente industrial. Vamos lá, Jana? Vamos começar pelo primeiro, o D. Para que o D é usado? Então vamos lá. O D é usado para defeitos. Tanto produtos quanto serviços que não atendem aos padrões de qualidade exigidos pelos clientes gerarão a necessidade de serem retrabalhados, ou, pior ainda, descartados, gerando desperdício de tempo e de recursos financeiros também. O O é utilizado para overproduction, ou excesso de produção. Produzir mais do que necessário, ou antes do que seja necessário, resultando em inventário excessivo e altos custos de armazenamento. Já o W é usado para waiting, ou seja, tempo de espera. Esse é o tempo ocioso durante o qual os trabalhadores, as máquinas ou os processos ficam parados, aguardando o próximo passo, aguardando materiais ou informações. E o pior, a espera interna pode causar espera dos clientes. Vou pular o N de propósito
e depois voltar nele. O T é utilizado para transporte, toda movimentação desnecessária de materiais ou produtos entre processos, aumentando o tempo de produção e os custos logísticos. O I é usado para inventário. Esse é o acúmulo excessivo de matérias-primas, materiais em processo ou produtos acabados, que ocupam espaço e não geram valor imediato. Se as suas prateleiras estão cheias de materiais empoeirando, pense que esses materiais são como dinheiro parado embaixo do colchão. O M é de movimentação. Movimentos desnecessários de pessoas trabalhando em um processo devido ao layout inadequado, procura por materiais, ferramentas, informação, resultando em tempo perdido, exaustão, estresse e potencial para lesões. O E é usado para excesso de processamento. Trata-se da realização de mais trabalho ou de mais etapas do que o necessário para entregar o produto ou serviço ao cliente, causando desperdício de tempo e recursos. E agora vem a letra N, que o Luciano deixou para o final aqui no nosso roteiro. Esse é o chamado oitavo desperdício. O N é usado para não utilização de talentos ou do potencial humano. Isso consiste em não aproveitar as habilidades, conhecimentos, criatividade e talento dos colaboradores, levando a uma subutilização do potencial humano. Alguns experts de Lean dizem que esse desperdício ocorre sempre que qualquer um dos outros 7 desperdícios ocorrem, e é verdade. O Luciano particularmente gosta de enfatizar esse desperdício aqui. Eu acho esse daí bastante interessante também. Muito bem, Jana. Obrigado por apresentar o downtime. Vamos recapitular? D, de defeitos. O, overproduction ou superprodução, excesso de produção. W, waiting ou tempo de espera. N, não utilização do talento humano. T, transporte. I, inventário, estoque. M, movimentação das pessoas. E E, excesso de processamento. Vamos mostrar agora que os 8 desperdícios podem facilmente tomar o seu precioso tempo com a história do Roberto em Os 8 Desperdícios num Domingo Qualquer. Roberto é um bom cozinheiro de final de semana e resolve convidar meio em cima da hora alguns familiares para uma macarronada no domingo. Na sexta-feira, antes de ele e a esposa irem ao trabalho, ele dá uma olhada rápida na despensa e vê o estoque de macarrão, bem à vista, as latas de molho de tomate mais lá no fundo da prateleira, vinhos, vê também parmesão e suco na geladeira. Tem alho, cebola, manjericão. Tudo a posto. Parece que está bem fácil e é só colocar o avental no domingo e receber a família, já que no sábado a agenda estava cheia. Então ele não precisava se preocupar. No domingo, às 11 da manhã, ele começa a retirar os ingredientes da despensa e da geladeira. Pega 2 dos 5 pacotes de macarrão que estavam lá e é nessa hora que ele percebe que as latas que estavam no fundo da prateleira não eram de molho de tomate. Isso já deu uma estressada nele, porque teria que ir ao mercado só para isso. Eram 20 minutos no total de carro, ida e volta. Já nesse ponto, que desperdícios ocorreram? Espera, movimentação e transporte, no mínimo. Ele retorna para casa e começa a cozinhar. Cada pacote de macarrão é para 6 pessoas. No total são 8 adultos e 2 crianças. Roberto resolve fazer todo o conteúdo dos 2 pacotes. Qual é o desperdício que ele está cometendo? Agora foi superprodução. Isso mesmo, ele decide cozinhar mais do que o necessário. É melhor sobrar do que faltar, não é mesmo? Nesse momento, chegam os pais, a irmã com o noivo e o irmão com a esposa e os filhos. A irmã pergunta a ele: tem macarrão sem glúten aí? Roberto diz: ai, não. Esqueci do seu noivo. Vou fazer um arroz com carne que tem aí e molho de tomate. Desculpa. Ela diz: sem problemas, vou te ajudar. Bom, a irmã do Roberto não ficou chateada, mas quais os desperdícios que estão aí? Bom, agora foi defeito, porque o macarrão não atende às especificações do cunhado, que é o cliente, e excesso de processamento, pois agora estão os dois batendo cabeça na cozinha, usando mais recursos do que o planejado: a panela, gás, matéria-prima, utensílios.
gerando mais movimentação e transporte. Começa a ficar caótico. Perfeito, isso mesmo. Todos almoçam bem e se divertem. No final, tem uma grande pilha de louças, panelas, copos, talheres e utensílios que a mãe e o irmão ajudam a lavar. Agora tem mais um detalhe. Sobrou bastante comida que tem que ser colocada em 3 potes e vai para a geladeira. Então, o que é isso? Inventário, resultado da superprodução e do processo tumultuado. E teve novamente um adicional de movimentação e transporte, agora por causa das sobras. No final do dia, Roberto e sua esposa estavam bem cansados. Foi um dia gostoso, mas poderia ter sido melhor aproveitado se esses contratempos não tivessem ocorrido. Ele sentiu que dispersou bastante do seu tempo entre idas e vindas, improvisações e retrabalho. De certo modo, desperdiçou o seu talento. E ainda não acabou. Como os dois tinham longos compromissos de trabalho na semana, a comida ficou lá na geladeira por mais tempo que deveria. E quando se deram conta, não dava mais para consumir. Poderiam ter dado para alguém levar no domingo, mas já era tarde. Só arrependimento. E o que é isso então? Outra vez, defeito. Puro desperdício. Roberto fica chateado, pois lhe doía o coração ter que jogar comida fora. Mas nada vai adiantar se ele não fizer uma análise sobre por que ocorreu tanta confusão e desperdício e de como esse evento poderia ter sido mais eficiente e prazeroso. Bom, exemplos como esse podem acontecer na vida de qualquer pessoa. E aí, Jana, o que você achou desse exemplo? Olha, Lu, eu achei bem legal esse exemplo que você trouxe, porque ele é fácil de reconhecer tanto numa pequena escala, né, seja numa cozinha aí num domingo, quanto também se você falar em grande escala, né, numa escala industrial. Então, para mim, pessoalmente, ouvir os seus episódios e também ouvir essa história foi bastante esclarecedor e eu agora tenho cada vez mais colocado o óculos do Lean para poder enxergar aí os processos. Obrigado por ter mencionado sobre os óculos do Lean, porque é isso mesmo. Primeiro, precisamos aprender a enxergar os desperdícios. Em seguida, devemos decidir sobre o que fazer com eles. De preferência, modificar os processos de forma a torná-los mais fáceis, previsíveis, confiáveis e eficientes. Ok, agora chegou a hora de responder as perguntas dos ouvintes. Vamos lá, Jana, você pode ler a primeira pergunta, por gentileza? O Edson é advogado, mora em São Paulo e foi o primeiro a escrever um e-mail para o podcast. Ele escreveu: Gostei muito dos primeiros episódios, porém Lean é algo totalmente novo para mim. Até agora, entendi que o Lean é uma metodologia que nos ajuda na condução de processos, certo? Você poderia contextualizar um pouco mais o que é Lean efetivamente? Para que serve? Como surgiu? Assim por diante? Poxa, que satisfação enorme escutar as perguntas do meu querido irmão Edson. Muito obrigado por ser o primeiro a enviar um e-mail para o podcast e por apoiar esse projeto. Eu não conheço nenhum escritório de advocacia que utilize o pensamento Lean, mas acredito que eles existam. Creio também que você já utiliza métodos de organização semelhantes aos do Lean, mas fico muito feliz que você tenha se interessado em saber sobre essa filosofia extraordinária e espero que você possa aplicá-la conscientemente no seu escritório. Bom, eu vou começar unindo as suas perguntas, o que é o Lean e para que serve. E depois vamos falar um pouquinho da história do Lean, das origens do Lean, tá bom? Eu vou responder essas duas perguntas iniciais de uma forma bem simples e didática. O Lean é um instrumento de melhoria contínua usado na incessante eliminação de desperdícios. Aqueles mesmos desperdícios que a Jana apresentou agora há pouco. Hoje em dia, eu me junto a um grupo de praticantes de Lean que acredita que ele é baseado em 2 fundamentos: respeito às pessoas e respeito aos recursos. O respeito às pessoas começa pelos clientes de uma organização, seja ela qual for. Significa entender o que é valor para os clientes, entendendo as suas necessidades, os seus requisitos de qualidade e atendimento.
É também o respeito às pessoas que colaboram com as atividades daquela organização, sejam elas líderes ou liderados, e se estende a toda a cadeia de suprimentos. O respeito aos recursos significa se esforçar para fazer um uso digno dos recursos disponíveis, ou seja, fazer o possível para não desperdiçá-los. Antes que essa conversa fique muito filosófica, vou voltar para o mundo prático e imaginar o Lean no ramo da advocacia, no ramo do Edson. Vamos imaginar que um escritório de advocacia recebe um cliente pela primeira vez para discutir um serviço que ele gostaria de contratar. No final da reunião, o cliente concorda com o que foi exposto e sai do escritório com uma lista de documentos e informações que ele precisa fornecer para iniciar o processo na justiça, com uma expectativa de entregá-los dentro de 3 semanas. Passado esse tempo, o cliente retorna ao escritório e entrega os documentos. O advogado que o atende percebe que a documentação está errada ou incompleta e diz que desse modo ainda não poderá entrar com o processo. O cliente se decepciona e sai com uma lista complementar de documentos para providenciar. O desperdício que ocorre aqui é um defeito e gerará retrabalho. Gerará excesso de processamento, ligações telefônicas e e-mails, novos deslocamentos, ou seja, movimentações a cartórios ou órgãos públicos, e o sucessivo transporte de documentos físicos e por aí vai. Além dos custos adicionais, esse defeito acarretará também em um tempo de espera mais longo do que a expectativa inicial do cliente, gerando uma grande insatisfação. Em um escritório de advocacia guiado pelos princípios do Lean, esse caso geraria uma discussão para se entender por que isso ocorreu, ou seja, o time usaria algum método para encontrar as causas daquele problema e geraria ações corretivas para que esse desperdício não ocorresse novamente. Além disso, o escritório compartilharia os resultados dessa investigação com o cliente, informando quais foram as melhorias feitas para eliminar aquele tipo de problema. Outro princípio do Lean é manter uma atitude positiva com relação a aprender com os erros. Bom, agora eu vou responder a outra pergunta do Edson sobre as origens do Lean, mas de forma breve, porque deixarei algumas referências citadas e outras não citadas também na descrição do episódio. O termo Lean foi popularizado pelos autores do livro A Máquina que Mudou o Mundo. Eu tenho aqui a versão original em inglês, publicada em 1990. É uma leitura essencial. Nesse livro, os autores comparam 2 sistemas de produção de automóveis bem distintos. O primeiro sistema é o de produção em massa, desenvolvido pela GM na década de 1920 e em seguida largamente difundido pelo setor industrial, principalmente na América do Norte e na Europa Ocidental. O segundo sistema é o Sistema Toyota de Produção, o TPS, que é a sigla em inglês para Toyota Production System. O TPS foi desenvolvido pela fabricante de automóveis japonesa principalmente a partir dos anos 1950, com a liderança de Eiji Toyoda, na época diretor executivo da empresa, e do seu gerente de produção, Taishi Ono, um verdadeiro gênio. Outros nomes importantes que contribuíram para o desenvolvimento do TPS aparecerão aqui no podcast em episódios futuros, com certeza. Dá para fazer até uma série, viu? O TPS é o que ficou mundialmente conhecido como Lean Manufacturing, ou como chamamos em português, manufatura enxuta. Em 1950, no Japão, ou seja, pouco tempo após o final da Segunda Guerra Mundial, a Toyota passava por grandes dificuldades financeiras devido à escassez de recursos e pela baixa demanda por automóveis. Na verdade, o país inteiro ainda sofria muito com os efeitos devastadores da guerra. Nesse ano, o engenheiro e então diretor executivo Eiji Toyoda e outros líderes da empresa foram para os Estados Unidos estudar o sistema de produção aplicado na Ford. Eles foram para o enorme complexo industrial chamado River Rouge, no estado do Michigan. O que o Toyoda observou e aprendeu na Ford foi o sistema de produção em massa. Apesar do Toyoda ter ficado muito impressionado com a imensa escala do complexo
e também com a limpeza e a organização da fábrica, ele identificou também muitas ineficiências que eram inerentes àquele sistema de produção. Por exemplo, o enorme estoque de peças, de materiais em processo e de produtos acabados devido à produção dos modelos em grandes lotes, tempos de espera significativos entre os processos e a padronização excessiva dos produtos, resultando em uma baixa flexibilidade para atender mudanças de demanda do mercado. Do ponto de vista humano, ele notou também o uso intensivo de mão de obra não qualificada, já que o processo era desenhado de modo que os trabalhadores faziam tarefas simples, monótonas e repetitivas. Ao voltar ao Japão, Toyota concluiu que o sistema de produção em massa não funcionaria no Japão daquela época e, portanto, a empresa deveria criar um novo sistema. Para efeito de comparação, a Ford fazia 8.000 carros por dia nos Estados Unidos, enquanto a Toyota fazia 40. Para citar algumas das dificuldades do Japão pós-Segunda Guerra Mundial, primeiro, havia escassez de todo tipo de materiais, portanto a Toyota não poderia de forma alguma manter estoques de peças e grande estoque em processo. Além disso, o espaço físico disponível era bastante restrito. Havia também limitação de mão de obra. Portanto, a Toyota precisava desenvolver um sistema que maximizasse a eficiência do processo e dos recursos humanos, de modo a utilizar muito bem os talentos dos seus colaboradores. Vencer todos esses desafios foi o fator que impulsionou os líderes da Toyota e suas equipes a desenvolver o TPS. Eles criaram uma grande variedade de ferramentas de gestão muito úteis, sempre com o mesmo objetivo: agregar valor ao cliente através da perpétua eliminação de desperdícios e do foco em melhorar a qualidade dos seus produtos. O mais importante de tudo isso, porém, foi o estilo de liderança desenvolvido e aperfeiçoado ao longo do tempo. Uma liderança centrada nos recursos humanos, no desenvolvimento das pessoas. Se você quiser saber mais sobre essa história, dê uma olhada nos links que estão na descrição do episódio. Bom, Jana, eu acho que ficaram um pouco longas as respostas que eu dei para as perguntas do Edson, mas eu creio que eu posso usá-las como conteúdo para as demais perguntas também. E por falar nisso, podemos passar para a próxima pergunta, por favor? O Marcos é designer de produtos e mora aqui em Haia. Ele escreveu no WhatsApp: como mapear os problemas que atravancam o nosso dia a dia e como gerar insights que nos levem à ação. Muito bem, Marcos. Muito obrigado pelo interesse e pela ótima pergunta. Bom, se os processos do designer de produtos seguem mais ou menos os mesmos passos, mapear o processo significa literalmente desenhar o fluxograma do processo atual, contendo cada etapa, cada atividade, incluindo as voltas, os reciclos, os loops e pontos de decisão. Ao ter o processo atual desenhado, em cada caixinha dessas, identifique se a atividade agrega ou não agrega valor para o seu cliente. A etapa agrega valor quando você coloca o seu talento e transforma o produto de acordo com o que o cliente quer, ou seja, atendendo às suas especificações, atendendo aos requisitos de qualidade do seu cliente. Nas demais etapas que não agregam valor, classifique o tipo de desperdício. Coloque mais ou menos o tempo necessário para você realizar cada uma dessas etapas. Quando você tiver o seu processo desenhado com todos os dados em cada caixinha dessas, experimente calcular quanto tempo você utiliza fazendo atividades que não agregam valor e quanto tempo você utiliza fazendo atividades que agregam valor. Não fique nem surpreso nem desanimado se você notar uma porcentagem baixíssima de valor agregado. Ao contrário, é aí que você vai explorar as possibilidades para eliminar essas etapas. Eu não sei se é comparável, mas eu tenho tido dificuldades de fazer o podcast de uma vez, assim, né? Então eu estou tendo um pouco de retrabalho. Talvez seja porque eu não tenho muita experiência na área de comunicações e também porque eu ainda estou desenvolvendo o meu processo. Eu ainda não tenho um processo completamente desenhado, estou aprendendo conforme eu faço. E é também um processo criativo,
fazer um podcast. Talvez o processo do designer de produtos também seja um processo criativo. No caso do podcast, não é simplesmente seguir um procedimento e gravar o podcast e está tudo pronto. Eu dependo de certa inspiração para elaborar o conteúdo, desenvolver o conteúdo e aí gravar o conteúdo. E às vezes na gravação minha voz não está legal, estou um pouco fanhoso e assim por diante, e eu resolvo regravar, né? Mas é um processo onde eu já estou aplicando melhoria contínua e algumas técnicas de Lean para facilitar a minha vida. Um exemplo disso é que eu deixo a música gravada com o volume ajustado, com alguns trechos já separados também com volume ajustado. Então eu não preciso fazer esse setup a cada episódio. Já está tudo pronto, eu só copio e colo no episódio seguinte. Essa é uma ferramenta do Lean chamada SMAD. Nós teremos oportunidade de falar dessa ferramenta no futuro. E aí, Jana, quem está chegando por aí agora? Temos também o Douglas, que é de São Paulo e é empresário, já há quase 30 anos. Ele disse que já encarou desafios muito difíceis nessa jornada. Ele foi contaminado pelo conteúdo do podcast e está muito interessado em aprender a aplicar. Porém, sentiu que as referências sobre algumas ferramentas nos episódios é para quem já as conhece. Então, ele quer conhecer um pouco mais das bases do Lean. Obrigado mais uma vez, Jana. Eu fico muito feliz em receber o comentário do caro amigo Douglas, o Douglão. Primeiro por ter sido contaminado pelo bom vírus do Lean, que eu acho que vai ser muito útil para ele, por ser um empresário há tanto tempo, já há 30 anos. E segundo por ele ter dado esse feedback sobre o conteúdo do podcast. Bom, o Lean na Prática Podcast ainda está em fase de formação, assim como a sua própria audiência. Eu tenho consciência que às vezes os jargões que utilizamos em episódios anteriores, em alguns momentos, e que ainda vamos utilizar nos episódios futuros, possam assustar um pouco, porque o conteúdo é muito vasto. A Toyota levou muito tempo para desenvolver tudo isso. São 75 anos aí de história já, né? Quero afirmar que esse não é o objetivo do podcast. Digo, assustar os ouvintes com um conteúdo muito complicado e tal. Pois o podcast não é um curso de Lean, mas é um canal para se ouvir falar sobre aplicações práticas intercaladas com a teoria e com a história do Lean, de uma forma bem dosada, cadenciada. Apesar de ser inevitável não citar algumas dessas ferramentas uma vez ou outra, agora nos episódios iniciais, quero concentrar o conteúdo do podcast através dos bate-papos no desenvolvimento da cultura de melhoria contínua, em conhecer, identificar e eliminar desperdícios, tanto no trabalho quanto em atividades fora do trabalho, em enfatizar o desenvolvimento do capital humano e em desenvolver discussões sobre aqueles dois fundamentos do Lean que eu falei anteriormente, o respeito às pessoas e o respeito aos recursos. Tá bom, mas e o que fazer com as ferramentas do Lean? Devemos conhecer e aplicar ou não? Sim, com certeza. Eu diria que algumas dessas ferramentas são aplicáveis a quase todos os tipos de processos. Mas não devemos simplesmente prescrever ferramentas de Lean sem saber bem quais são os problemas que queremos resolver ou o que quer que seja que queremos melhorar. Não é uma receita de bolo. Quando eu fui iniciado no Lean, o foco era muito grande nas ferramentas, sem desenvolver nada ou quase nada da cultura necessária para entender as ferramentas e o que tinha por trás delas. Quais eram os objetivos, os propósitos, os benefícios, o que tinha ali para as pessoas usufruírem e se beneficiarem das ferramentas, né? Como consequência, tudo que foi implantado de Lean naquela empresa, com o tempo foi morrendo até que morreu de vez, porque faltou justamente trabalhar esse lado de criar a cultura e fazer as pessoas entenderem o que existia ali de benefício para elas. Só depois, numa outra empresa, que o foco na cultura era mais forte, mais visível, apesar de ainda ter um peso muito grande na aplicação das ferramentas. Muito bem, Jana, agora chegamos na última pergunta, né? A pergunta da Audrey. O que a Audrey manda aí pra gente? A Audrey escreve de São Paulo. Ela é engenheira química, mestre e doutora em física nuclear e empresária. Ela pergunta:
Para aqueles que não sabiam de nada sobre o Lean, por onde eles devem começar? Como se mantêm motivados até que efetivamente percebam mudanças consideráveis em suas vidas, a ponto de não voltar aos velhos hábitos? Maravilha de pergunta, Audrey. E que currículo sensacional, hein? A Audrey que é uma pessoa que está sempre se desenvolvendo, estudando, aprendendo e ensinando, certo? Começo agradecendo você, Audrey, pela sua participação e audiência, viu? É uma honra muito grande receber a sua pergunta aqui. Vamos lá, então. Minha resposta inicial é muito simples. Para quem ouviu sobre o Lean pela primeira vez há pouco tempo, talvez aqui no podcast, eu recomendo procurar mais fontes de informação sobre o tema e ir se aprofundando aos poucos. Em cada episódio aqui, os participantes do podcast e eu temos compartilhado fontes de informação que podem ajudar. Tenho também buscado essas fontes em português. Ao contrário do que eu pensava, agora com uma busca mais focada, tenho encontrado fontes muito boas e com uma certa abundância. O pensamento Lean é transformador, mas é preciso acreditar nos seus benefícios no início, justamente porque o novo candidato a praticante de Lean terá que fazer um esforço inicial de aprendê-lo e aplicá-lo. Só existe esse caminho para obter algum resultado: aprender e colocar a mão na massa. Errar faz parte do processo. E como faz? Como eu disse antes, Lean é como um investimento no banco do tempo. Você investe para obter mais tempo útil no futuro. Vocês já vão reparar que minha voz já está meio cansada, já são 11 da noite e eu estou aqui gravando ainda. Mas eu ainda estou animado, então vamos continuar. Vou contar um desses exemplos que eu admiro muito. É a história de um empresário da Irlanda do Norte chamado Ryan Tierney, que o Henrique citou no episódio 2. Ele comentou que o conheceu e conversou muito com ele em um evento no Reino Unido. O Ryan tem uma fábrica de assentos terapêuticos chamada Sitting Matters, que foi fundada pelos pais dele. Eu não me lembro os detalhes, mas ele conta que o pai dele faleceu quando o Ryan tinha uns 20 e poucos anos. Em consequência, ele e os irmãos tiveram que assumir a fábrica com experiência prática, mas pouca experiência em gestão. Depois de muitos anos sofrendo com milhares de problemas de qualidade, de entrega, de falta de materiais, de falta de recursos, falta de tempo, em um momento de desespero, de crise, ele se perguntava: deve haver uma forma melhor de gerir um negócio. Eu não aguento mais esse caos. Trabalho 16 horas por dia e não dou conta. Daí ele pegou o tablet e começou a procurar vídeos de como melhorar uma fábrica, como fazer a gestão de uma fábrica. Ali, sozinho, na mesa da cozinha, à noite, cansado e estressado. Foi quando ele viu um vídeo do Paul Akers sobre a transformação Lean a qual a sua fábrica nos Estados Unidos passou. O Ryan conta no seu livro que viu no vídeo que a fábrica do Paul era limpa, organizada, sem barulho, sem caos. Depois ele viu outro vídeo, e muitos outros. Viu vídeos a noite inteira e resolveu aprender e aplicar. Ali, naquela noite, o Ryan foi picado, contaminado pelo Lean. E ele embarcou nessa viagem espetacular. Passados 9 anos depois dessa noite, sua fábrica é uma referência na Europa. As pessoas e outros empresários fazem tours na Sitting Matters para aprender não somente com o Ryan, mas também com os colaboradores da empresa. O que o Ryan fez? Abraçou o Lean e desenvolveu a cultura de melhoria contínua na empresa dele. Ele aprendeu que o gestor deve permitir que os colaboradores tenham o tempo e as ferramentas necessárias para praticar melhoria contínua. Aprendeu que deve empoderá-los para fazer pequenas melhorias incrementais todos os dias. O Ryan tem uma frase muito emblemática que representa esse empoderamento que estou falando. Quando eles recebem um equipamento novo, ao retirá-lo da caixa, ele diz algo assim, abre aspas, vejam essa máquina que acaba de chegar, novinha. Essa é a sua versão mais incompleta, fecha aspas. Significa que a partir daquele momento, a pessoa que trabalhará com essa máquina fará pequenas melhorias diariamente para eliminar pequenos desperdícios e torná-la cada vez mais eficiente. Vou deixar o link de um vídeo de uma costureira que fez mais de 100 melhorias na sua máquina de costura
e no entorno dela, ou seja, na sua área de trabalho. O vídeo está em inglês, mas o importante são as imagens e a linguagem corporal deles. Vocês verão a felicidade e satisfação nos rostos deles. Não deixem de ver esse vídeo. Também deixarei a referência do livro do Ryan que ele lançou há 2 meses. A história dele, assim como a do Paul Akers, a do Henrique, que falou no 2º episódio, e a do Otávio, que compartilhou no episódio número 3, são muito inspiradoras. Espero que essas histórias convertam mais gente para esse mundo eficiente e recompensador do Lean. Muito bem, chegamos ao final do episódio e eu quero agradecer muito a Jana por ter participado nessa gravação. Foi muito bom gravar com você e eu espero que a gente grave ainda muitos episódios como esses, respondendo as perguntas das pessoas que nos ouviram, porque com essas perguntas eu tive que refletir bastante sobre alguns conceitos. Você teve a oportunidade de rever o downtime. Então foi uma oportunidade muito boa para aprender, certo? E aí, você tem alguma coisa que você gostaria de dizer aí para encerrar? Lu, muito obrigada pelo convite. Para mim foi uma experiência nova e eu estou gostando muito de escutar os seus episódios. Achei muito interessante esse projeto aí que você se lançou. Eu já trabalhei com Lean, né, mas no começo da minha carreira, e para mim está sendo muito interessante relembrar, né, e reforçar aí os conhecimentos. Eu realmente, tudo que eu tenho feito aí tanto em casa quanto no trabalho, eu tenho refletido bastante aí sobre os ensinamentos do Lean. Então, muito obrigada mesmo. Obrigado você. É isso aí. Até a próxima. E para os ouvintes, espero que as perguntas tenham sido bem respondidas. E espero que nos encontremos nos próximos episódios. Valeu, obrigado e até mais!